possível unir jogos de tabuleiro com educação e vida offline? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Educar. E aí a gente está aqui, olha, com uma convidada muito especial. É um episódio em que nós vamos falar sobre jogos. Olha o título do nosso episódio. Jogos de tabuleiro unindo educação e vida offline. Não poderia ser melhor, né? A gente vai unir toda essa vida que a gente quer, tirando um pouquinho das telas e jogando jogos de tabuleiro. E com a gente aqui, gente, uma convidada especial, Lisa Bueno. Lisa, seja muito bem-vinda ao nosso Bem-vinda! podcast. Ai, gente, muito obrigada. Uma alegria estar aqui. Então, eu agradeço muito, Elisa, Polly, a esse convite, né? É uma experiência nova para mim e fico muito feliz em poder estar trazendo um pouco desse trabalho que ele é muito significante para mim, né? Maravilha. Lisa, conta pra gente, né, a sua formação, né? Qual a sua área? O que você atua hoje? Conta um pouco mais para nós. Então, eu sou formada na faculdade em administração de empresas. E aí eu fiz pós-graduação em psicologia, né? Porque eu trabalhava em recursos humanos, eu tenho 20 anos de experiência dentro das áreas de RH, de desenvolvimento de pessoas, e eu fiz uma pós exatamente em desenvolvimento de potencial humano. Depois fiz também especialização em gestão por competência, em gestão de projetos, de processos, e agora mais recentemente eu fiz uma especialização exatamente em jogos de tabuleiros voltado para a educação. E estou aí para começar o ano que vem uma formação específica para trabalhar jogos de tabuleiro com pessoas neurodivergentes também. Uau, legal. Uau, muito bom, Lisa. Então conta para nós como que surgiu essa ideia desse projeto incrível que é Jogos de Tabuleiro, unindo educação e a vida offline. Que ótimo. Eu gosto de contar um pouquinho antes, assim, ele começou um pouco antes da pandemia, né? Quando meus filhos, eu tenho 2 filhos, agora adolescentes, né? Um menino de 16 e uma menina de 14, né? E a gente começou a frequentar o que a gente chama aqui de luderias, aqui na cidade de Campinas, né? Sim. E a gente começou a descobrir um novo mundo, né? Que a gente nem imaginava que existia tantos jogos diferentes, né? Naquela época, assim. E aí a gente foi em uma, foi em outra, começamos a gostar, mas na sequência veio pandemia. E a sorte foi que um pouquinho antes da pandemia a gente tinha comprado alguns jogos e eles tinham ganhado também jogos de aniversário, né? E foi ali, gente, a nossa salvação durante a pandemia, assim, porque era aquele tanto de tempo de tela, né? Que eles ficavam por conta da escola. E aí chegava às vezes à noite, né? A gente brincava com os jogos que a gente tinha ali, ou então a gente ia passear na rua, as ruas desertas, assim, e depois a gente voltava e jogava, né? E aí, na hora que foi afrouxando ali as restrições da pandemia, a gente começou a frequentar novamente as luderias, e aí eu voltei com um novo olhar, né? Eu senti saudade, né, daqueles momentos que a gente vivenciava ali, aquele jogo que a hora nem passava, gente. A hora que a gente ia ver, a gente estava 5 ou 6 horas dentro da luderia, jogando 2, 3 jogos, né? Eu falei, nossa, gente, que interessante, né, que está provocando na gente. E aí começou a me despertar o quanto que os meus filhos também ficavam mais leve, riam mais. E eu fiquei com essa atenção específica para jogos de tabuleiro, né? E os meus filhos sempre estudaram em escolas com metodologias um pouco mais alternativas, que trabalham com metodologias ativas, né? Escola de projetos. E aí eu via dentro da escola, né? Quanto que isso era muito potente para eles, né? Essas metodologias. Porém, as escolas que meus filhos estudavam não estavam fazendo uso de uma ferramenta como jogos, que eu fui olhando, nossa, mas tem tanto conteúdo dentro desses jogos, né? Dá para trabalhar tanta coisa. E aí eu comecei a ver que nas escolas, né, principalmente que meus filhos estudavam, usavam jogos tradicionais, que a gente chama, né? E tem os jogos modernos, que é o que eu trabalho. Usavam algum ou outros jogos mais tradicionais para simplesmente entreter. E às vezes, quando exigia dentro do escopo da aula alguma coisa que envolvesse jogo, eles usavam com
que a gente chama de mecânica, formas Sim. de funcionar muito básicas, né? Então, rolar dados, cartas. E aí eu falei assim, ué, gente, né? Acho que tem um mundo desconhecido aí que não está sendo aproveitado, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre as Sim. possibilidades dos jogos na educação. E nesse período surgiu uma oportunidade de fazer um curso ali no SESC, exatamente com uma pessoa que é um historiador, né? E ele tem um projeto aí de doutorado Uhum. usando os jogos de tabuleiro, onde ele criou um próprio jogo, né? Então ele fez todo um estudo e ali ele estava para ensinar dos marcos históricos de Campinas através da forma lúdica e a Uhum. criação pelos próprios participantes de um jogo que passasse por esses marcos históricos de Campinas. Eu falei, uau, que Nossa. máximo, né? E Sim. aí ele também me mostrou o projeto dele de TCC, Uhum. que era exatamente um jogo ligado ao empreendedorismo. E eu esqueci de falar, ali voltando um pouco, né, na minha formação, eu trabalho eu sou mentora, né, Uhum. voltada para empreendedorismo, ajudo mulheres, principalmente, a se estruturar profissionalmente como um negócio, né, e agora, mais recente, eu trabalho também com coletivos, tanto os coletivos culturais, como coletivo de artesanatos tradicionais do país inteiro, né? Então, ajudando na estruturação desses coletivos. E trabalho também fazendo um trabalho para o Sebrae, exatamente no Sebrae Games, agora. Eu dou mentoria para o pessoal dos games digitais e analógicos também, na parte de estruturação de negócios, né? Legal. Muito bom. Muito bom. E aí, como eu trabalho já há quase 15 anos com empreendedorismo, né? E com, principalmente, pessoal iniciando no mundo do empreendedorismo, eu senti ali uma ferramenta muito potente, tanto para ensinar de uma forma mais prática, né? Sem ser essa de conteúdos, conceitos básicos, né? Do empreendedorismo. Então, eu me apaixonei pelo jogo dele e falei, nossa, eu quero usar isso, principalmente dentro das escolas. Sim. Isso que eu ia te perguntar, porque dentro das escolas tem esse viés do aprendizado, né? Então, quando o jogo ele tá simplesmente ali num outro local, em casa, né, ali meio informal, ele gera aprendizado, lógico, mas não tem um sistematizado ali, né, um aprendizado sistematizado. Como que você avalia, né, e analisa essa questão do jogo inserido dentro da escola, né, em relação ao aprendizado? Você acha que ele gera, sim, esse aprendizado sistematizado, né? Sim. Então, dentro dessa experiência, eu fui ver as formas como poderia usar o jogo dentro das escolas, né? Para além do que se usa hoje em jogos tradicionais, né? E aí é muito recente essa gama de jogos modernos, né? E hoje a gente tem no mundo quase 50 mil títulos de jogos, né? Então, trabalha muitas conteúdo, muitas habilidades, e eles têm muitas formas de funcionar, que é o que a gente chama de mecânica, né? E aí eu comecei a ver essa potencialidade de que o jogo, a gente testar ele como um ambiente de vivência para as pessoas poderem, as crianças principalmente, adolescentes e adultos também, testarem habilidades, né? Então, tanto testar pela forma que o jogo é feito, mas principalmente pelas interações entre eles, né? Que cada jogo tem suas regras, suas formas de funcionar, que leva as pessoas a ali terem que conversar, relacionar um com os outros, usar dessas habilidades, e aí ali a gente começa a ver o quanto eles vão se desenvolvendo. Então eu vi essa possibilidade, né, de ser uma ferramenta de metodologia ativa, de trabalhar tanto a parte de conceitos pedagógicos quanto as habilidades, isso vivenciando dentro de casa mesmo, né? E aí eu fui me aprofundar como é que eu podia fazer a ligação com a BNCC, tanto das competências gerais, como também das competências socioemocionais, né? E fui apurando o meu olhar no jogar dos meus filhos, nos eventos, de como as pessoas agiam e reagiam, e como que eu conseguia depois traduzir cada uma das ações, das motivações, né? E até dos conteúdos, né? Existem jogos que dá para a gente trabalhar qualquer tipo de matéria dentro da escola, né? Então a gente vem e traz de uma forma mais lúdica aquele conteúdo para essas crianças, tanto adolescentes também, né? De uma forma que eles, sem perceber,
eles vão estar desenvolvendo essas habilidades, né? Eles vão estar reforçando, ou às vezes entrando em contato pela primeira vez com um conteúdo, mas de uma forma sem ser impositiva. E dessa forma trazendo o lúdico, o brincar, aonde a gente vê que há um aprendizado tangencial, né? Então ele está ali no jogo e ao mesmo tempo desenvolvendo alguma outra coisa sem perceber, sem aquela obrigação, né? Então, tanto é, né, que nessa formação... E fora das telas, né? E fora das telas. É isso que eu ia perguntar, Lisa. Eu tô aqui refletindo toda a potência que você trouxe sobre os jogos, né? Essa imensidão de jogos que nós temos e possibilidades para trabalhar, mas hoje nós vivemos num mundo muito conectado, né? Como que você enxerga o seu projeto tirando as crianças das telas e conectando mais nos jogos de tabuleiro? Como que seu projeto funciona nesse sentido? Sim. Então, o projeto hoje, né? Então, ele começou, a Ludoff, né? Ele começou com um grande evento, né? Onde eu pensei que eu ia 40 pessoas, comecei só para minha rede a falar, e no dia apareceram mais de 100 pessoas. Sim. Né? Então, eu vi toda essa potencialidade ali, que as pessoas estavam muito interessadas, principalmente pós-pandemia, de estar junto. Então, eu vi o jogo como essa possibilidade de encontros, né? Então foi um lugar em que eu encontrei muita gente de uma forma divertida e junto com aquilo que eu vivencio dentro de casa, né? De trazer os jogos, né? Como esse momento de a gente estar junto e de trazer mais leveza, né? A hora que a gente como eu tenho adolescentes, tem que vencer uma certa resistência, né? Para poder engajá-los e ser mais interessante do que uma tela, né? Mas como acho que a curadoria que eu faço, né, do tipo de jogo que eu fui aprendendo a olhar e ver que meus filhos gostam, né, e também olhando a característica de cada um, então eu fui comprando jogos, né, para ajudar a desenvolver essas características, né, que eles gostam e conseguir também tirar eles da resistência, mesmo inicialmente assim, colocando como uma forma, né, não, nós vamos realmente jogar aqui, né? Porque se deixar à vontade deles, eles não querem realmente largar uma tela. E colocando isso como rotina mesmo, né? E aí, a partir do momento que ele perde aquela resistência inicial e se joga, e também começar com jogos mais leves, o que a gente chama hoje de party games, né? Party games, ajuda bastante. Que eles vão para um lugar onde tem uma leveza, onde eles vão dar muita risada, onde eles vão errar. Olhar nos olhos, sabe? Assim, e o tempo vai passar de um jeito que não foi pesado, né? Então, esse convite de realmente saber, né, o momento certo para estar fazendo esse convite, a insistência, assim, não, a gente vai usar dessa ferramenta, mas não também com esse lugar, é uma ferramenta. Não, é esse momento que a gente vai ter para brincar. E aí, brincando de uma maneira que seja legal para adulto e que é legal para criança, que é legal para adolescente, sabendo qual jogo, né, que atende melhor. Estabelecendo vínculos, né? Exato. Porque ouvindo você falar, né, a gente vê muito já a cena de todo mundo jogando, as crianças fazendo barulho, todo mundo ali interagindo e criando vínculos, estabelecendo ali uma conexão pelo jogo do tabuleiro, né, fora das telas. E com as famílias também, né, Lisa? Você também vê que os jogos de tabuleiro e esses momentos que você está explicando para a gente também podem favorecer o contato da mãe com o filho, o pai com o filho, né? Essa família mais integrada e mais próxima. Você acredita também que tanto como a escola, como a gente falou, né, que tem esse perfil, em casa também, né? Isso pode também ser ali um motivo para juntar aí a família e estar mais próximo, né? Você acredita nisso também? Sim, com certeza, sim. Porque, como eu falei, é do exemplo que eu vivo dentro de casa, né? E ali da pandemia, da gente exercitar e aquele momento gostoso, sabe? Então, da gente então, após uma janta ou um final de tarde, e vamos pegar um jogo, e aí, às vezes, pega um jogo que é muito divertido, e é onde a gente vai dar muita risada. Meu filho é bastante engraçado, né? E eles são muito competitivos, né? E as coisas vão chegando num lugar desse vínculo mais próximo, que a gente vai esquecendo o que está ali fora, os problemas, né?
focando ali naquelas regras, às vezes tem aquela competição gostosa, né? Sim. Que eles desenvolvem Natural, com o né? jogo natural, e as coisas vão fluindo, né? Uhum. E aí a gente colocar isso de uma forma mais sistematizada, constante, para criar esses espaços, esses momentos de estar junto, usando uma ferramenta diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. Então, foi bastante especial para a gente e eu gosto de proporcionar isso tanto através das escolas, dos eventos que eu faço e do aluguel de jogos também. Então, Sim. como eu tenho um acervo grande, eu alugo os meus próprios jogos, né? Que E legal. eu dou essa orientação, dou dicas para as famílias, Que né? Faço legal. também essa consultoria do que é mais interessante para cada fase, o que elas podem trabalhar, né? Essas famílias junto a essas crianças, esses adolescentes, né? Sim. Que tipo de jogo vai ajudar a melhorar esse vínculo da família, ao mesmo tempo desenvolver habilidades, né? Em um tempo mais lúdico e mais tranquilo mesmo, né? E a gente sabe, né, Lisa, o quanto é especial nos dias de hoje trazer os pais para esses momentos junto nos jogos, sair das telas. Então, existe muita riqueza em tudo isso. E eu gostaria de saber o seu olhar sobre os desafios e também os encantos de trazer as famílias para os jogos de tabuleiro. Porque, né, como tudo, a gente vive num mundo imediatista. Então, nós encontramos também desafios para trazê-los para os jogos. Compartilhe um pouquinho o seu olhar com a gente, por favor. Eu acho que a gente está tão hiperconectado, né? Essa cultura digital, uma que às vezes não sobra tempo para a gente procurar as alternativas, né? Para a gente sair de tela. E aí fica também parecendo que as alternativas para a gente sair de tela é sair de dentro de casa. Sim. E quando a gente pode fazer isso dentro da nossa própria casa, né? E aí eu vejo, né? Tanto pela minha experiência, das pessoas que eu acompanho, o quanto isso da gente ser firme mesmo nessa decisão de que não, eu vou sustentar que você vai ficar sem tela por X tempo e eu vou sustentar que a gente vai brincar, sabe? Principalmente no meu caso, que lido com adolescentes, né? Então, eu vou sustentar que eu vou me dedicar, porque os pais também não têm esse tempo para se dedicar, né? E às vezes, o detalhe dos jogos de tabuleiros, que tem um certo preconceito quando lembra dos jogos tradicionais, né? Xadrez, o War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, que as pessoas já estão às vezes cansadas, né, de jogar e acham que é só isso, e acham que vai ser um longo tempo. Mas a gente tem uma infinidade muito grande de jogos. Então, o jogo, às vezes, que dá para jogar em 10 minutos, né? E tem jogo que eu já cheguei a jogar quase 5 horas. Só que tem gente que joga ainda muito mais do que isso, só que jogos muito complexos, né? E aí, para adultos, esse tipo de coisa. Mas tem muito jogo que é muito rápido, sabe, de jogar. E as pessoas, às vezes, ficam com medo de errar na escolha. Qual é o jogo melhor, né? Então, eu sempre digo, começa com Party Game, que é um jogo simples, né? E já rápido, que são esses pockets pequenininhos que você pode comprar, que tem preços acessíveis também, porque esse é um detalhe também do mundo do jogo tabuleiro moderno. Que Esse às é uma tem muito cartinha? Esse é de cartinha? Como que é? Sim, pode ter de vários tipos, né? Mas geralmente são pockets, são jogo de cartas, né? Mas tem outros que usam peças também, que tem tabuleiros, né? E que são rápidos. Então tem uma dimensão muito grande. Mas o que mais a gente vê, eu esqueci, eu ia trazer alguns jogos pra gente Legal, aqui, ia ser e legal. acabei esquecendo, Sim. desculpa mesmo, né? Mas E pra depois a gente poder... pode compartilhar nas nossas redes. Se Exato. você mandar fotos, a gente pode. Alguns jogos desses são bem Sim. legais, assim, de entrada, né? Para quem não está acostumado, né? Algumas escolas já têm esses jogos, né? De entrada, que a gente chama party games, para os momentos de intervalo, né? Entrada e saída. Mas eu também tenho prestado trabalho para algumas escolas para projetos bem especiais. Então, recentemente, eu terminei um projeto onde a gente trabalhou a cultura de paz, né, nas escolas, usando somente jogos colaborativos. Então, eu achei muito legal poder fazer esse trabalho, porque eu vi um outro lado, né, e entra nesse lugar que você falou, né, das dificuldades, né, de trazer a questão da competição também, né? E aí, às vezes, as pessoas não sabem lidar com a competição, seja dentro de casa, seja dentro das escolas também. E aí é muito importante que essa pessoa que for usar isso como ferramenta dentro da escola seja um bom mediador, tá? Porque realmente vão surgir coisas,
Vão surgir ali, assim, é um micro laboratório mesmo, de Sim, vivências, o sim. jogo. Então, a pessoa tem que estar preparada para aquilo que vai surgir, para que também não aumente a competição entre eles. E eu achei muito interessante que nessa escola, né, em específico com jogos de tabuleiro, a gente viu que o jogo de tabuleiro era uma forma, o cooperativo, de ensinar as crianças a poderem competir com mais ética, né? Sim. Então, como é que a gente traz isso para dentro de casa também? Então, a gente pode usar esses jogos colaborativos dentro de casa, né? Também para ensinar as crianças a competirem entre eles de forma ética, né? Sim, E de essa seria uma respeito. dica muito legal, né? Porque a gente gostaria muito agora que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, né? E complementando essa dica, inclusive, que foi muito valiosa, né? De trazer para dentro de casa um jogo que possa dar ali uma competição, mas uma competição saudável, né? Algo que possa gerar algo positivo ali, né? Então, que mensagem que você daria para os nossos seguidores, quem está assistindo agora o nosso episódio, em relação a valorizar as experiências, né? Porque a presença é importante. Hoje a gente está cobrando muito a presença, né? Da mãe, do pai, dos familiares, porque estamos todos num mundo muito conectado. Né? Então, que dica que você daria aí, mais valiosa ainda que essa que você já deu, para que todos nós estivéssemos com um olhar mais cuidadoso em relação a essa presença? Porque o jogo de tabuleiro, ele proporciona isso. Essa conexão Esse de é o olho, encantamento, isso, né, isso. dos Então, jogos. deixa uma mensagem aí final para nós. Sim, eu sinto que acho que é a intenção, né? A intenção, acho que em primeiro lugar, né? O que nós, enquanto família, o que a gente quer transmitir para os nossos filhos, né? E aí, do que a gente se usa, né? Do que a gente tem a mão, né? Com mais facilidade diante de um mundo que, além de ser hiperconectado, ele é hiperdemandado, né? Então, a gente tem demandas a todo momento, de tudo quanto é tipo, que nos sobrecarregam, que não sobra tempo, e como que a gente pode, às vezes, com uma coisa simples de um jogo de 10 a 15 minutos, já, às vezes, tirar um ambiente de conflito, né? Eu vejo bastante dentro de casa, que às vezes meu filho com a minha filha estão num conflito, ou eu com eles ali, e o que eu proponho, o jogo de tabuleiro, quanto aquilo se dissolve, sabe? No tipo de jogo escolhido, né? E cria um ambiente muito mais harmonioso para as coisas acontecerem. Então, essa intenção de realmente, eu vou fazer alguma coisa diferente daquilo que eu já estou fazendo, para provocar também um resultado diferente, né? O que eu posso utilizar nesse momento e como eu vou ser firme na minha decisão de realmente insistir que aquilo ali vai fazer uma diferença, né? Porque esse enfrentamento hoje com as telas é muito difícil, gente. Muito desafiador. É muito desafiador. Eu tenho também os dois filhos que ali, a qualquer descuido que eu dou, eles estão novamente Eu acho nas telas, que todos nós, na realidade atual, passamos por isso. Desde das crianças menores, ali na educação infantil, aos adolescentes. E nós, adultos também, porque a gente trabalha no celular, no computador, então a gente precisa fazer esse exercício, e os jogos de tabuleiro e todo o seu conteúdo, tenho certeza que vai inspirar muitas famílias e educadores. Lisa, deixa o seu contato para os nossos seguidores, o seu Instagram, como que é? Fala pra gente. Sim, então eu tenho o contato da Ludoff, né? O Instagram da Ludoff, né? Então é Conexões, com X e sem acento, tá? Conexões Ludoff, tá? Que legal! A camiseta da Ludoff, né? Precisamos dar um zoom. Isso. Que top. E aí tem aqui esse dado que tem um coração e que tem um 5, que é exatamente o lugar uma mesa e com pessoas em volta, provocando esse sorriso e gerando esse afeto, né? Então, essa aqui que legal, muito bom. Da Ludoff, então Conexões Ludoff, né? No Instagram. Aí depois, por ali, consegue acessar a página onde eu tenho o acervo de jogos também, certo, né? Consegue o meu contato para eventos, né? De jogos que eu faço regularmente, onde eu escolho uma sorveteria, não, peraí. Uma hamburgueria. Eu escolho uma hamburgueria ou mesmo uma choperia.
E levo os meus jogos, e as pessoas passam a tarde, e levo meus filhos também, né? Isso também é uma das motivações que eu fiz, foi trazer meus filhos como monitores e como futuros empreendedores. Então, para eles conhecerem todo o processo de criar uma empresa, eu envolvi eles desde o início na criação da Ludoff, né? Então, eles conhecem agora os bastidores do que é empreender ali, né? Além do que eu já faço em casa. Sim. E aí ali tem esses eventos, né? E tem o aluguel e tem o contato para também as escolas. A gente trouxe uma Sim, lembrança para você, favor. tá bom? Um carinho nosso. Muito obrigada. Uma forma de agradecer Eu que mesmo. agradeço mesmo essa oportunidade. Agradecer o seu Sim. tempo, né? Seu com a gente. conhecimento. Muito Isso. obrigada. Ai, foi muito bom, foi muito gostoso. Que bom. E a gente vai aqui se despedir, viu, Lisa? Sim. Enquanto você vai abrindo aí a sua lembrança, né? Encerrando aqui o nosso Sim, episódio, né, Elisa? muito especial. E já aproveitem aí nosso canal também. Vamos deixar uma dica? Por pra eles? favor, cliquem aqui para curtir o nosso canal, apertem o sininho e acompanhem a gente na rede social e aqui no YouTube. Isso mesmo, gente. Então, olha, um beijo, né? Vamos nos despedir. Um beijo e até o Um beijo, próximo pessoal. episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.